Hello again, EasyCal friends! Welcome back to EasyCal. Você já se perguntou por que as pessoas que estudam para passar na prova EasyCal, às vezes estudam com áudio, com simulados exatos da prova, às vezes não conseguem passar na prova? Se esse é o seu caso também, acompanhe aqui nesse vídeo a resolução de um simulado EasyCal pelos olhos, boca, ouvido de um examinador credenciado EasyCal e consiga de uma vez por todas aprender a lógica para passar na prova EasyCal sempre que você precisar. Nós estamos dando continuidade agora a uma série de vídeos mostrando um passo a passo de simulado EasyCal pelos olhos do examinador. Se você não me conhece, meu nome é Diogo Verzola, criador do método EasyCal, da escola EasyCal, o método responsável pelo maior número de aprovações no Brasil inteiro. E qual que é o segredo por trás de tanto sucesso, tantas pessoas passando na prova EasyCal? E por que os alunos nossos conseguem passar na prova em 1, 2, 3, 4, 5 meses? A grande verdade é que EasyCal, inglês EasyCal, é uma variação, uma vertente da língua inglesa. Então o cara estuda só inglês, eu te garanto que ele não vai passar na prova EasyCal. Inclusive, na minha experiência como examinador credenciado desse exame, eu testemunhei professores de inglês reprovando na prova EasyCal. Às vezes pessoas que moraram 4, 5, 6 anos fora, chegam a fazer a prova EasyCal e toma 3 sem estrutura, vocabulário, alguma coisa. Por que isso acontece? Porque a fala deles, deixa eu mostrar até escrever aqui, ó, a fala de inglês precisa estar adequada, isso é muito importante, à métrica EasyCal. Cara, grava isso no teu coração. A fala de inglês precisa estar adequada à métrica EasyCal. Quando não está adequada à métrica EasyCal, o que acontece é que na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, a pessoa fala inglês bem, mas dentro de alguns dos descritores da prova EasyCal, a pessoa acaba reprovando. Se você está acompanhando essa série de simulado que a gente está fazendo, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá? A gente vai começar hoje a parte 3 da prova EasyCal. A gente já estudou a parte 1, a parte 2, todas as situações da parte 2, situação 1, 2, 3, 4 e 5 da versão 1 dos simulados EasyCal. Tem várias versões de simulado, tá? Tem muitas versões diferentes, só que uma vez que você entenda a lógica, você consegue aplicar em todas elas, né? Dentro do nosso método, do nosso curso, a gente tem lá todos os simulados para você praticar, com mais de 200 áudios, mais de 20 figuras da parte 4, para você colocar em prática, de fato, adequar a sua fala à métrica EasyCal e ao modelo atual da prova. Então, dando continuidade a isso, nós estamos na versão 1, tá? Na versão 1. E agora nós vamos entrar na Part 3, a parte 3 da prova EasyCal. A parte 3, muita gente acha difícil, porque tem aquelas situações de emergência, tem os áudios, né? E acha que o áudio é um pouco complicado, ou às vezes a pessoa acaba não conseguindo performar na comparação e tudo mais. Então nós vamos ver aqui, nesses próximos vídeos aqui, a resolução das 3 situações que tem na parte 3 e também vamos fazer junto a comparação, beleza? Então vamos lá. A parte 3 é importante você entender que haverão 3 situações, 3 situations. E hoje nós vamos resolver juntos aqui uma situação. No próximo vídeo a gente vai fazer a próxima situação e por aí vai, para fazer bem didático como a gente gosta de fazer. O mais importante da parte 3, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando eu falo em parte 3, cujo nome é Unexpected Situations, eu escrevi aqui Unexpected Situations, sempre quando eu faço isso para meus alunos, eu pergunto, galera, a parte 3 o que é? São os áudios, professor. A galera fala que são os áudios. Não que não tenha áudio, tem áudio sim. Qual que é o mais importante da parte 3? Professor, é pegar os áudios, certo? Mais ou menos. Pegar os áudios, tá? Pegar os áudios, entender o que tem nos áudios. Importante você saber isso. O que tem nos áudios está associado ao quê? Está associado à compreensão. Compreensão é importante, só que é apenas um dos 6 descritores que tem na prova. Existem 6 descritores, compreensão é um deles. É pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, compreensão e interação. Então se você treina só com os áudios, você vai bem na compreensão, de repente tua nota é 4 ou 5 em compreensão. Mas como você tem treinado pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência e interação? De que maneira você tem feito isso? Professor, eu nem sabia que isso era importante. Talvez você não sabia que isso era importante, porque provavelmente você estudou com professores de inglês. Então, para você entender como passar na prova EasyCal, você tem que estudar com alguém que é professor de inglês, que é examinador da prova, que conhece a prova e sabe a métrica EasyCal. Sem isso, não tem como passar na prova. A prova é fácil, com inglês básico tu consegue, mas tem que adequar o teu inglês, como eu falei, precisa estar adequada à métrica EasyCal, beleza? Vamos começar então agora, hoje nós vamos fazer a situação 1, tá? Situação 1 então, entenda que, o que acontece? Vai ter uma conversa desse senhor aqui com o controle, do piloto e do controle. Essa situação que eu vou colocar aqui, o piloto vai chamar. Então o piloto chama.
o piloto chama. Presta atenção nesse detalhe. O piloto chama o ATC, certo? Beleza. O piloto chama o ATC. O ATC responde o piloto. É assim que vai funcionar. O piloto chama o ATC responde o piloto. Ok? Até aqui tudo certo. Preste atenção no seguinte. Qual é a mensagem? Qual é a pane? Olhem para isso. Para direcionar o teu olhar, a tua percepção, tu tem que entender que na situação vai ter uma pane. Qual é a pane? Presta atenção nesse detalhe. Qual é a pane? Quando ela acontece? Quando ela acontece? Na decolagem, no pouso? Qual é a pane quando ela acontece? O que mais que tu precisa saber? Qual é a solicitação do piloto? Se eu fizer isso, se você fizer esse exercício aqui, você consegue direcionar a tua percepção por o que é importante. O ATC responde o piloto, beleza. Qual é a instrução? Preste atenção nesse detalhe. E a instrução, às vezes, tem 3 ou 4 coisas para fazer. Olhem para isso com carinho, tá? E ao olhar para qual é a pane, qual é a instrução, qual é a pane, quando ela acontece, qual é a solicitação do piloto, você vai conseguir direcionar a sua percepção para o que de fato importa. E te garanto, não é o áudio em si, mas sim a filtragem que você está fazendo agora para pegar o áudio corretamente. Após o áudio, eu vou fazer 2 perguntas para você. Pega o papel e caneta que você vai precisar disso. Qual é a primeira pergunta? É o Tell me everything you have heard. Me fala tudo que tu ouviu. Aqui você vai fazer uma coisa chamada Reported Speech. O que é isso, professor, Reported Speech? É falar com as suas palavras tudo que eles conversaram. Depois do Reported Speech, eu vou fazer uma pergunta. Pergunta relacionada à pane da situação. É isso que essas são as 2 tarefas que nós vamos fazer juntos aqui hoje, beleza? Então eu vou colocar aqui a primeira situação. Toda a situação da parte 3, ele vai tocar o áudio, o examinador vai tocar o áudio para você. Após terminar o áudio, vai ter uma pausa de 5 segundos e vai tocar de novo. Tá? Então preste atenção nesses detalhes aqui para pegar os áudios e depois nós vamos fazer uma pergunta em relação à pane, beleza? Então vamos colocar o áudio agora. Pega o papel e caneta na mão. Part 3, Unexpected Situation, Situation 1. Listen to Situation number 1. Frankfurt Tower, ANAC 123. Our weather radar became inoperative just after takeoff. We are unable to proceed to destination. Request vectors to return. ANAC 123, Frankfurt Tower, roger. Maintain runway heading, climb to 4,000 feet, and contact approach on 122.40. Pausa de 5 segundos e vai tocar de novo. Preste atenção nisso aqui, ó. Eu vou acompanhar aqui. Frankfurt Tower, ANAC 123. Our weather radar became inoperative just after takeoff. We are unable to proceed to destination. Request vectors to return. ANAC 123, Frankfurt Tower, roger. Maintain runway heading, climb to 4,000 feet, and contact approach on 122.40. Então agora vamos para a pergunta. Tell me everything you have heard. O que tu vai fazer aqui? Dentro da prova, tu vai ter que contar tudo no passado. Então tu vai utilizar estruturas do tipo the pilot told the controller told the pilot, tudo no passado. Esse reported speech, é importante você entender que deve estar no passado, cara. Muito importante, deve estar no passado. Não me faz nada no presente, pelo amor de Deus, porque eu quero que tu acerte o reported speech da prova, tá? Qual eram os pontos-chave aqui? Weather radar inoperative, after takeoff, unable to proceed to destination, request vectors to return. Tinha 4 pontos-chave aqui, tá? E o controle tinha 3 pontos-chave. Maintain runway heading, climb to 4,000 feet, and call approach on 122.40. Tinha 7 pontos-chave aqui. Você pegou os 7 pontos-chave? Então, qual era a pane? Vamos responder aqui a pane. A pane, weather radar inoperative. Quando que ela acontece? After takeoff. Daí ele ainda falou assim, we are unable to proceed to destination. O que é isso? Cara, não tem condição de proceder para o destino, prosseguir para o destino. E ele falou, request vectors to return. Essa foi a solicitação dele. Qual foi a instrução do controle? Maintain runway heading, climb to 4,000 feet, call approach on 122.40. Essa foi a conversa. Como é que a gente faria um reported speech disso botando no passado? Algo do tipo, vamos usar 1, 2, 3 sempre aqui, ó. The pilot told the controller that
he had a weather radar failure, ou the weather radar was inoperative. A forma como você vai fazer fica a teu critério. Tá? Ou his weather radar was inoperative, tanto faz. Just after takeoff, he was unable to proceed to destination and he requested vectors to return. Tudo no 1, 2, 3 passado. O que é 1, 2, 3 passado? Cara, vai lá no módulo 0 do nosso curso que eu te ensino certinho a métrica de fala para tu nunca errar a estrutura da prova, tá? E o controle? The controller told the pilot. O quê? To maintain runway heading, manter a proa da pista. Climb to 4,000 feet, subir para 4.000 pés. And contact approach on 122.40. Então aqui haviam weather radar inoperative after takeoff, unable, 7 pontos chaves. Tá? Então aqui, nessa situação, na situation number 1, haviam 7 pontos-chave. Lembra que eu falei para você nos outros vídeos que os pontos-chave são a somatória da sua nota de compreensão? Se você pegou os 7 pontos-chave, você atingiu a nota máxima de compreensão aqui. Agora, se você não consegue montar as frases, mesmo que você seja bom em compreensão, você não vai passar em pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência e interação. Tá? Então, treinar a forma de falar é a chave para que você consiga se comunicar dentro do padrão certo e calmo. Beleza? Até agora tranquilo. Agora nós vamos para a pergunta. Qual que era a pane da situação? A pane da situação era weather radar inoperative, ou failure, tanto faz, ou failure, ou sei lá, weather radar inoperative ou weather radar failure. Confusão, como é que é essa pronúncia aqui? Eu não sei fazer essa pronúncia. Vamos trabalhar a pronúncia aqui então. Aqui a gente explica tudo. Ó, weather radar failure. Cara, leia isso como se fosse em português que tu vai estar salvo, tá? Eu vou botar aqui bem bonitinho, ó. Lê pra mim aqui, weather radar failure. Essa era a pane. Sabendo qual que é a pane, a pergunta vai estar sempre relacionada à pane. Sempre. Todas as situações da parte 3 tem um reported speech e a pergunta. O mais importante da parte 3 é a pergunta. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. What are... Anota isso, preste atenção. What are the possible outcomes of flying without weather radar? What are the possible outcomes of flying without weather radar? Que diabos é isso? Qual que é essa pergunta? O que é outcomes, Deus do céu? Cara, se tu não sabe o que é outcomes, tu tem duas alternativas. Um é pedir para clarificar. Né? Tu pode pedir, tu pode falar isso aqui para ele, ó. Can you clarify outcomes, please? Quando tu faz isso, cara, tu tá invocando o professor que mora no examinador. Ele vai te explicar o que é outcomes. E aí ele vai dar um jeito de falar com outras palavras. Outra possibilidade que você tem é pedir para ele say again the question, please. Pode pedir para ele repetir a pergunta para ver se tu consegue pegar. Tu sempre tem esse recurso. Pode pedir um e também pode pedir o outro. Porque usando isso, a chance de tu compreender é bem maior. Como aqui não é uma aula, é só assim um guiado, um simulado aqui te mostrando passo a passo pelo olho do examinador, eu vou te explicar o que é outcomes. Outcomes é o desfecho, é a consequência. Então, quando tu ouvir outcomes, tu tá ouvindo assim a consequência. Quais são as consequências, tá? Outcomes é a mesma coisa que consequência, os problemas, consequences, problems, complications, é a mesma coisa, tá? Para fins de prova e calma é a mesma coisa. Então, quais são as complicações, quais são as pânicos, quais são os problemas, as consequências de voar sem radar meteorológico? Então, a tua resposta tem que ter a ver com isso aqui tudo, velho. É igual a tragédia. Tu tem que fazer assim, o que de ruim acontece. O que de ruim acontece? Cara, sei lá, o cara pode entrar num CB, pode cair o avião, pode quebrar, explodir. Tu tem que saber montar essa frase no inglês correto, trazendo a consequência. Onde que muita gente erra? A galera fala assim, the outcomes of flying without weather radar are the pilot must descend immediately. Ele deve descer imediatamente. Essa frase está correta. Só que não é consequência. Isso é como lidar com a situação. Consequência e como lidar são coisas diferentes. Então aqui você tem que buscar da consequência. O que de ruim que acontece? Para que você atenda a nota de interação, você vai ter que... Interação da prova é isso aqui, ó. Interação tem a ver com ser imediato, apropriado e informativo.
Para ser informativo, não adianta dar um exemplo só. Tem que dar alguns exemplos. E tem que ter a ver com... Quando eu dou um exemplo só, eu não sou informativo. Quando ele pergunta outcomes e eu respondo como lidar, eu não sou apropriado. E se eu demoro para começar a falar, eu não sou imediato. Então eu tenho que passar em todos os 6 descritores. Então eu tenho que ter uma resposta de fala que tenha a ver com, que atenda pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, compreensão e interação. A maioria das pessoas estuda só pela compreensão, por isso que toma toco na hora de falar. Então eu vou te pedir o seguinte, se você está assistindo esse vídeo e está fazendo sentido para você, você está achando legal esse vídeo, faz o seguinte. Primeiro, dá um like. Não custa nada dar um beleza lá que ajuda a gente a disseminar esse conteúdo pelo YouTube. Segundo, compartilha esse vídeo em todos os grupos de aviação que você tem, pra gente acabar com o pano preto na aviação, que essa é a minha missão aqui, espero que seja a sua missão também. E terceiro, e mais importante, treine a confecção do inglês falado. Então o que você pode fazer? Como eu não posso te ouvir aqui, porque a não ser que você seja meu aluno, então nas nossas mentorias eu posso ouvir você falar. Quem é aluno EasyCal, uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, a gente se reúne pra gente fazer uma mentoria ao vivo. Eu vou poder ouvir a tua voz pra ver se a pronúncia tá boa. Como aqui no YouTube eu não posso te ouvir, então faz o seguinte, cara. Coloque aqui nos comentários sua resposta. A sua resposta pro What are the outcomes of flying without weather radar? Coloque a sua resposta para essa pergunta. Eu vou até colar a pergunta ali embaixo para tu saber que eu quero ver a tua interação. What are the possible outcomes of flying without weather radar? Coloca aqui a tua resposta, escreve para mim. Eu não vou poder te ouvir, mas eu vou poder ver se a tua resposta está adequada dentro da métrica. E se você quiser conhecer mais sobre a métrica e adequar o teu inglês de fala de fato para passar na prova EasyCal, então eu vou te fazer um convite. Do dia 27 de junho, agora desse mês, até o dia 1º de julho, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intensivão EasyCal. Vai ser uma semana bem legal de aulas por um professor de inglês que é examinador da prova, que vai te mostrar como montar as tuas frases para ficar dentro da métrica EasyCal. E mesmo com inglês básico, você conseguir passar na prova. Quanto tempo demora para chegar na fluência, para chegar no nível 4? Cara, depende, não sei qual que é a tua disponibilidade de estudo e prática, mas entre 2 semanas e 5 meses, eu costumo falar de 1 mês a 5 meses, dependendo do aluno, mas já teve aluno conseguindo 2, 3 semanas, então há precedentes, tá? Começando do zero, professor, sim, quanto mais do zero, melhor, porque quanto menos inglês tu tiver, mais fácil vai ser você adequar sua fala à métrica EasyCal. Então eu vou botar aqui, ó, do dia 27/6 a 01/7, intensivão EasyCal. Eu vou pedir para a equipe deixar aqui embaixo o link para você se cadastrar. É totalmente gratuito, tá? Totalmente gratuito. Uma semana muito louca com a EasyCal. Para você participar é só clicar ali embaixo, ali, se inscrever e confirmar a sua inscrição. Tu vai receber o e-mail da nossa equipe, te dando boas-vindas, se lembrando da data. Não marca nada na tua agenda que eu quero te mostrar como colocar a métrica EasyCal. Ou seja, não precisa saber falar inglês bem, não precisa ter nenhuma base de inglês. Desde que você esteja disposto a seguir a métrica EasyCal, você consegue falar o inglês que o examinador está preparado para ouvir. Therefore, você consegue em 1, 2, 3, 4, 5 meses o EasyCal. E esse ano ainda o EasyCal vai estar na tua carteira, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, dá um beleza, dá um like para nós. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa a notificação para receber todos os vídeos que a gente for fazendo. Agora a gente está fazendo uma saraivada de aulas aqui, de vídeos, mostrando passo a passo da prova EasyCal. Então vai ter vários vídeos agora em diante. É ideal que você receba notificações para você estar tendo contato com a língua inglesa todo dia. Ah, professor, mas eu já passei na prova. Cara, daqui a 3 anos tem de novo. Então é legal você ter uma rotina de estudo correta. E estudo para a prova EasyCal envolve falar, treinar e praticar, beleza? Essa foi então a Part 3, Situation 1. A gente fez juntos aqui. No próximo vídeo nós vamos fazer Situation 2 e por aí vai até a gente terminar esse simulado, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência por estar aqui comigo. Deixa aqui nos comentários aqui a sua participação. Tamo junto, te espero no próximo vídeo. Thank you again for watching and see you around.